Graça e paz, amados. Jesus continue abençoando sua vida grandemente. Olha, igreja linda, para a glória do Senhor Jesus, viu? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Você também que nos acompanha, não pôde estar conosco. Deus continue também abençoando sua vida, te fortalecendo mais e mais em nome do Senhor Jesus. E você está na brecha, orando. Eu sei que você está orando, tanto as pessoas que estão aqui na igreja, como as pessoas que estão em casa também estão orando em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Deus falou aos nossos corações a respeito dos ungidos de Deus, do poder que pairava sobre Jesus. É o mesmo poder que habita na vida do crente, é o mesmo poder. E vimos isso no nosso último encontro, a respeito do poder da unção para lidar com as batalhas espirituais. E agora, nesse momento, nós veremos um assunto que também pouco se fala, pouco se comenta, que é a respeito do projeto de Deus na batalha espiritual, utilizando os anjos à nossa disposição. Assim que você adentrou por aquela porta, você, com certeza, muitos, talvez, não vou dizer todos, mas muitos, não conseguiram mensurar ou não conseguem mensurar a dimensão do que está acontecendo no ambiente espiritual em termos de batalha, e que anjos do Senhor, nesse exato momento, estão travando ao nosso favor. Então, assim, se você adentrou por aquela porta e nem pensou nisso, claro, não vou culpar você por isso e nem se sinta culpado quanto a isso. Mas é que, trazendo esse relato, com certeza nas próximas vezes que você adentrar por aquela porta, você já vai entrar e já vai ser lembrado pelo Espírito Santo de que uma grande batalha espiritual que envolve anjos está acontecendo nesse exato momento. E olha, irmãos, eu creio nos anjos. Eu creio. A Bíblia me dá respaldo para isso. E se você não crê, eu sei que você vai sair diferente por aquelas portas. Vai sair diferente de como você adentrou. E você que está acompanhando de casa, muito obrigado pelo seu carinho, nos deixar adentrar aí no seu lar. Você também vai ter uma visão diferenciada a respeito dos anjos e que a Bíblia, ela relata. Em Gênesis, no capítulo 19, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 14, você tem? Diz assim, Gênesis 19, a partir do versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Versículo 17, a Bíblia diz que aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Irmãos, pule para os versículos 22 e 23. Diz assim, ó: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Agora dê um salto, vá para os Salmos, livro dos Salmos, precisamente no Salmo 91. Texto que foi utilizado, algumas pessoas acreditam que por um anjo caído, o diabo, Satanás, que utilizou desse texto para tentar dar uma rasteira em Jesus e colocar o plano de salvação à prova.
No Salmo 91, versículos 11 e 12, você tem? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E o versículo 12. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 91, você vai para o Salmo 34. O Espírito Santo está nos lembrando algo a respeito dos anjos que é muito importante nessa caminhada. Salmo 34, versículo 7. Você tem? A palavra do Senhor declara para nós que o anjo do Senhor faz o que, irmãos? Acampa ao redor de todos. Então não é de todos, apenas daqueles que o temem. E não somente o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, mas faz o quê? Os livra. Só que aqui chama a nossa atenção que não são anjos, mas o anjo do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. A todo aquele que percebe nos detalhes o poderoso exército dos anjos de Deus está em plena atividade. Não cessou isso. Os anjos de Deus, eles continuam trabalhando nos dias de hoje. Os anjos existem. E Deus declara isso na sua palavra. E mostra em vários textos que não somente existem, mas que tem algumas classes muito bem definidas nas Escrituras a respeito dos anjos do Senhor, que são ministros de Deus para a minha vida e para a sua vida. Precisamos lembrar que os anjos, eles não são eternos. E entenda, não são eternos com base na premissa de que somente Deus é eterno, porque não houve princípio para Deus e tampouco haverá fim. Deus sempre existiu. Os anjos tiveram um início. Eles foram criados por Deus. Então eles não são eternos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Agora você vai avançar lá para o Novo Testamento e você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Estão comigo? Diz assim, ó. Não são todos eles, o que, irmãos? Espíritos ministradores, enviados para serviço a favor de quem? Dos que hão de herdar a salvação. Comece a juntar as peças, porque Deus é tão maravilhoso que não somente nos salva, mas Deus envia anjos para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. É interessante que olhando para as Escrituras, você vai se deparar em alguns textos que eles aparecem, que eles desaparecem sem usar meios naturais. É surpreendente a ação dos anjos. E eles também podem assumir formas humanas. Anjos assumindo formas humanas. Gênesis 19, 1, 2 e 3. Que ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, Ló, quando os viu, os anjos, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. E instou-lhes muito, versículo 3, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete,
fez assar uns pães asmos, e o que aconteceu, irmãos? Eles comeram. Mas guarde isso, porque os anjos, sendo seres espirituais, assumindo formas, eles não estão sujeitos à morte. Mas pastor disse que os anjos, eles não são eternos. Lembra? Deus é eterno, não teve princípio. Os anjos foram criados, mas eles não podem ver a morte. Vá para Lucas, capítulo 20. Vamos conhecer um pouco desse ambiente angelical, para que você possa, com muita maturidade e sabedoria, observar nas Escrituras todo esse aparato que Deus preparou para o meu e para o seu caminhar dentro dessa batalha espiritual. Lucas 20, a partir do versículo 34. A palavra do Senhor diz assim para nós: Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo, o que é que eles fazem? Eles se casam, eles se dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura. E alcançar o que, irmãos? A ressurreição dentre os mortos. Eles não casam, nem se dão em casamento. Isso aqui é a projeção de Jesus para os filhos de Deus na glória eterna. Pois não podem, a Bíblia diz no 36, pois não podem mais o que, irmãos? Morrer. É o que nos aguarda na vida eterna. E olhe o comparativo que Jesus traz. Porque são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Irmãos, os anjos existem. Jesus ratifica trazendo comparações. E precisamos mencionar os anjos nas atividades que acontecem em nossas batalhas espirituais. O que precisamos lembrar para que a glória seja canalizada para a pessoa correta é que Deus está acima dos anjos e a Ele pertence a glória, a honra e o louvor. Deus sempre ordenou todas as coisas que Ele criou. E isso inclui os anjos, porque faz parte da criação de Deus. E Deus é tão maravilhoso que quando estabeleceu a criação dos anjos, também delimitou regras para eles, colocando em hierarquias. O próprio Pedro, pescador, e você vai lá para o finalzinho da Bíblia, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, 22, que o próprio Pedro, dentro desse contexto, olhe como a palavra de Deus estabelece sabedoria, confere sabedoria ao mais humilde dos seus servos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Olhe como esse homem dotado da sabedoria divina, como ele consegue aqui fazer uma divisão clara dentro dessa ordem hierárquica estabelecida pelo nosso Deus. 1 Pedro 3, 22. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, falando de Jesus, ficando-lhe subordinados. Quem está subordinado ao nosso Deus Todo-Poderoso? Anjos, que mais? Aqui, pelo menos na minha versão, nós temos 3 classes dentro desse contexto: anjos, potestades e poderes. Todas essas classes estão subordinadas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o Senhor Jesus. Por que eu estou trazendo com ênfase a isso aqui? Porque você leu comigo no Salmo 34, no versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E aqui eu preciso linkar com algo muito especial que acontecia no Velho Testamento, de maneira sobrenatural, porque a maioria dos estudiosos concorda que este anjo do Senhor em particular é a pessoa bendita de Jesus Cristo ao longo de toda a Bíblia. Se a gente examinar cuidadosamente as passagens bíblicas onde Jesus aparece, a gente vai descobrir que este anjo, especificamente o anjo do Senhor,
é o único em todas as Escrituras que recebe adoração. Se Jesus está acima dos anjos, e nós temos o anjo, um anjo específico recebendo adoração, isso tem que ligar o sinal de alerta para que eu possa identificar quem eu estou adorando, quem é o objeto da minha adoração. Vamos passear pela Bíblia. Volte lá para Gênesis 22. Gênesis 22, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: E pôs Abraão por nome àquele lugar. Qual nome? O Senhor o que, irmãos? O Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha o que é interessante, que então do céu bradou pela segunda vez quem? Algumas versões já trazem esse recurso. A minha versão digital já traz esse recurso, onde a palavra anjo está com a letra maiúscula. Não sei se está aí na sua Bíblia. De maneira muito específica, a Bíblia diz que do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Olha que coisa. Notaram? O anjo brada do céu. E esse mesmo anjo diz: Jurei por mim mesmo. Diz quem? O Senhor. Aí a gente lê muitas vezes apressado e não percebe o que é que está acontecendo aqui. E a Bíblia diz: Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Irmãos, eu estou aqui num arrepio constante, porque eu vejo a cena. Jesus, o Senhor, descrito como o anjo do Senhor. O que foi que Abraão fez naquele momento e que o anjo do Senhor bradou ali? Lembra do contexto? Abraão foi tremendamente provado. O que foi que ele fez? Ele sacrificou o seu filho. Eu ouvi aqui um não chegou a sacrificar, ouvi do lado de cá, ia sacrificar. Ah, mas é aí que são aqueles segredos maravilhosos da palavra do Senhor que faz a gente vibrar. A Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem. Importa obedecer do que sacrificar. Abraão sacrificou o seu filho no coração dele. E Deus, conhecendo esse sacrifício, providenciou um substituto. Lembra o que aconteceu? Colocou lá um animal e aceitou o sacrifício, como substituição do sacrifício que Abraão já tinha feito aqui, no coração. Porque se o sacrifício não acontecesse, Abraão perderia na sua prova. O que chama a nossa atenção também é que Abraão sacrifica ao anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor recebe a adoração, recebe o sacrifício, promove a substituição. Não tem outro anjo nas Escrituras que receba a adoração. Não tem outro anjo que seja autorizado a receber a adoração. É a manifestação de Jesus, irmãos. Por que é que eu estou trazendo dessa forma? Não é que Jesus faça parte, como algumas seitas apresentam Jesus como sendo anjo, mas que dentro de uma manifestação sobrenatural que não entendemos, para um propósito específico, o Deus encarnado na pessoa de Cristo se apresentou como o anjo do Senhor e recebeu o sacrifício por isso no coração de Abraão, e houve a substituição. É importante trazer isso porque dentro de algumas classes você vai escutar alguém dizer: Jesus é o rei dos anjos porque ele é o anjo superior. E não é isso. Nomes como arcanjo você vai encontrar nas Escrituras, porque o termo arcanjo, ele ocupa uma posição elevada, e segundo alguns estudiosos e teólogos, sim, esse anjo
liderava outros anjos. E nessa batalha espiritual, os anjos têm funções específicas para aquilo que foi designado. Por exemplo, de acordo com o que a gente lê no livro de Daniel, cada nação, só para você ter uma ideia, cada nação tinha um anjo designado para proteger e zelar por aquela nação. Olha aqui, dentro desse contexto, um anjo específico para aquela nação. Daniel 10, 20 e 21. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser quem? Miguel, vosso príncipe. Nós temos até um Miguel aqui na igreja, filho da nossa irmã Cláudia, nome de anjo. Nós temos aqui uma situação em que um anjo específico, ele está protegendo uma nação. Oramos muito ao nosso Deus para que abençoe a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas não passa pela nossa cabeça quem é o anjo, ou quem são os anjos que estão representando a nossa nação numa batalha que está acontecendo desenfreadamente. Temos também, irmãos, os querubins. E quando Adão e Eva eles foram expulsos do Éden, Deus não colocou arcanjos para proteger o jardim. A Bíblia declara que foram colocados querubins. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24, que o Senhor Deus, só para relembrar os irmãos, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins protegendo o jardim. Temos também os serafins. Abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 6. Os serafins, eles ministram a adoração e eles estão sempre junto ao trono de Deus. Os serafins eram os anjos guardiões do trono celeste. E Isaías foi contemplado com uma visão maravilhosa no capítulo 6, nos 3 primeiros versículos. Você tem? Então seja alimentado, alimentada pela palavra de Deus. Isaías 6, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes faziam o que, irmãos? Olha que coisa surreal para nossa mente tentar compreender. A Bíblia diz no versículo 2 que serafins estavam por cima dele, e cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E os serafins, olha que coisa bendita e maravilhosa, os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, é surreal a visão que Isaías teve, que é descrito, eu tenho que abrir um parêntese glorioso e maravilhoso, é descrito em João, quando estava se questionando a respeito da divindade de Jesus. João traz à memória que Isaías viu a glória deste, e está apontando para Jesus, está lá em João. E um outro exemplo da triunidade que Isaías pôde contemplar, que a gente não consegue mensurar, está no finalzinho lá de Atos, quando Lucas, o médico, escreve, e traçando ali um paralelo e um panorama do que acontecia na vida do apóstolo Paulo, ele traz o mesmo texto de Isaías capítulo 6, dizendo que o profeta ele tinha visto o Espírito Santo. Em Isaías 6, o profeta vê o Todo-Poderoso. O mesmo texto citado em João, ele relata que Isaías viu Jesus assentado.
E Lucas, em Atos, relata que Isaías, no mesmo texto, viu o Espírito Santo.